Não, viu, irmãos? É porque minha filha nasceu e o pastor Rafael me proibiu de vir aqui, né? Na quarta-feira era eu que pregava, ele falou: não quero ver sua cara lá, né? Se você for, eu vou falar para a igreja que você é um pai desnaturado. Eu falei: mas por que tudo isso, pastor Rafael? Porque eu olhei que você não foi, eu prego no seu lugar. Você vê que eu aprendi uma coisa, irmão: o crente sempre tem segundas intenções, viu? Quantas vezes você não chamou alguém para ir na sua célula lá e você já falou logo para ele assim: olha, vai ter um lanche lá? Não é isso? Crente sempre tem segundas intenções. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro de 2 Crônicas. Vai lá no Velho Testamento, 2 Crônicas, capítulo de número 20. E assim que você for achando, vai dizendo amém, glória a Deus, aleluia. E enquanto você vai procurando e não acha, vai também invocando a presença de Deus nesse lugar, irmãos. Acha 1 Samuel, depois você vai achar 1 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, capítulo de número 20. E nós vamos ler uma boa parte aqui do texto, porque quero compartilhar com os irmãos uma palavra essa noite que eu penso que pode ser abençoadora para a sua vida, amém? Você já achou aí, irmão? Amém? 2 Crônicas, então, capítulo 20. E hoje eu quero falar, irmãos, de algo muito importante, de algo muito interessante. Nós sabemos que nós estamos numa luta, sim ou não? Nós estamos numa batalha, querido. A nossa vida, ela é uma batalha. Se a nossa vida é uma batalha, logo eu posso dizer que eu estou aqui de frente de guerreiros e guerreiras. Ainda que o aleluia é baixo e pouco, mas são guerreiros e guerreiras. Eu tenho certeza que se eu conversar com cada um dos irmãos aqui, eu vou saber de situações que os irmãos venceram, de batalha que os irmãos venceram, de batalha que você traspassou as barreiras, porque nós somos guerreiros. Inclusive tem uma série de mensagens sobre a vida dos guerreiros, e eu acharia até interessante nós ministrarmos aqui numa ocasião oportuna. Mas eu quero falar hoje a respeito, irmão, de que o Senhor, Ele peleja por nós, amém? Se nós estamos numa guerra e não tem como sair, nós precisamos saber que nessa guerra nós não estamos sozinhos. Ei, você está me ouvindo? Nessa guerra nós não estamos sozinhos, Alisson. Nessa guerra nós temos um general de guerra, irmão. A palavra diz que ele não perde batalha. Ei, Humberto, já pensou? Você numa guerra onde você tem um general de guerra e esse general de guerra ele não perde batalha, Pâmela. A vitória é garantida. Diga aí um aleluia. Ah, irmãos, a palavra de Deus ela é poderosa. A palavra de Deus, ela traz esperança. A palavra de Deus, ela é profética e ela já fala para nós que a vitória é do povo de Deus. Ei, um dia nós vamos estar junto ao Pai, irmãos. Um dia nós vamos estar com Ele. Eu até li uma postagem hoje no Facebook que eu achei engraçado. Eu não sei se os irmãos já foram evangelizados pelas testemunhas de Jeová. E eu sei que na minha família tem testemunha de Jeová, né? E tem uma revista deles chamada Sentinela, que eles têm umas fotos muito bonitas, inclusive tem até Jesus lá, assim, tipo, parece que ele está de chapinha, tudo, mas bem bonito assim. E tem uma foto do pessoal no paraíso, né, alisando os tigres, os leões. E hoje eu vi uma postagem que o cara falava assim: eu só queria dormir hoje e acordar amanhã num lugar parecido com aquela revista das testemunhas de Jeová. Né? E é um lugar muito bonito, bem verdinho, sabe? E eles estão ali alisando os tigres e tal. Entenda algo, irmãos. Um dia nós vamos viver com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, junto a Ele. Às vezes nós vemos alguns irmãos impressionados com o céu, né? E os irmãos começam a falar assim: nossa, o céu, as ruas vai ser de ouro, não sei o que vai ser de pedra de rubi e tal, e não sei o que, e ninguém lembra de Deus. Irmão, ouro lá no céu vai ser que nem o barro das casas novas aqui. Tem gente que fica impressionado com o ouro do céu, com as ruas de ouro, com não sei o que. Lá no céu nós vamos estar diante de Deus. Ele é a nossa herança, irmãos. É Ele que tem que gerar alegria no nosso coração, não ouro. Não ouro,
porque ouro lá vai ser que nem esse barro que você vai pisar quando você for embora, se você vier a pé que nem eu, aleluia. Está entendendo o que eu estou falando, filho? Crônicas, então, capítulo 20, vamos fazer essa leitura aqui para nós compartilharmos dessa palavra. Capítulo 20, a partir do verso 1, o texto segue dizendo: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Lembra que eu falei que nós somos guerreiros, que nós estamos numa luta, e Josafá agora está enfrentando uma luta, ou pelo menos se preparando a receber a notícia para ela. Verso 2: então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gete. Verso 3: então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor, e apregoou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Olha o que está acontecendo aqui, irmãos. O rei Josafá recebe uma notícia então agora de que ele vai enfrentar uma guerra. E a notícia que chega até o rei Josafá é o seguinte: olha, rei, tem uma grande multidão vindo ao seu encontro. Imagina como ficaria o seu coração. E o verso 3 diz então que Josafá teve medo. Isso é normal. Isso é normal quando alguém fala: olha, tem uma grande multidão vindo aí para te pegar, o chicote vai estralar. E ele teve medo. É engraçado que ele teve medo, e quando ele teve medo, ele apregoou um jejum em toda Judá. Então eles se congregaram, no verso 4 diz, e eles se congregaram agora com medo para fazer o quê? Para pedir socorro ao Senhor. Você já pediu socorro ao Senhor uma vez que você estava com medo? Olha a minha mão levantada aqui. Só não vou levantar o pé porque está no estranho. Agora Josafá está vivendo isso. Josafá está vivendo um período então em que ele sabe que uma grande multidão vem vindo ao seu encontro, e a palavra de Deus diz que ele tem medo. E quando ele tem medo, ele vai buscar o Senhor. Ele apregou um jejum em todo Judá, e eles começam a buscar ao Senhor, e eles estão buscando ao Senhor porque eles estão com medo. Diga para a pessoa que está do seu lado: você já passou por isso na sua vida? Medo. Judá se congregou para pedir socorro. Você já pediu socorro uma vez? Porque tem oração, nossa, irmão, que ela é toda, né, até: Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, né, Senhor, dá jeito na minha célula, né? Tem orações que são assim. Agora tem orações que são assim: Pai, socorro, meu Deus, o negócio está estreito, Jesus, me ajuda, vem na terra, Jesus. Esse é o caso do homem que soube, João, que uma grande multidão está vindo até ele. Ele apregou um jejum. Se eles estavam dispersos, eles começam agora a buscar o Senhor, e a Bíblia diz que eles vão pedir socorro. Você não vê ninguém pedindo socorro por coisa pouca. Quando vem pedido de socorro, é porque o chicote está estralando. Verso 5: pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Verso 6: e disse, agora ele vai falar com o Senhor, e ele disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ei, irmão, Josafá sabe quem é o general de guerra. Por mais que ele está com medo, por mais que ele já apregoou um jejum, por mais que ele venha pedir socorro ao Senhor, ele não chega assim com desespero, se ele soubesse com quem que ele está falando, qual que são as suas características, o seu potencial. Não, ele chega diante do Senhor e diz: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura tu não és Deus no céu? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? E ele diz: na tua mão está força e poder, e não há quem te possa resistir. Sabe, irmãos, nós estamos numa luta, nós estamos numa guerra, numa batalha, mas deixa eu te falar, o seu Deus, Ele é o Deus de Josafá, irmão. Ele é o Deus que domina sobre todos os reinos. Ele é o Deus que com Ele ninguém pode resistir. É esse o seu Deus.
Mas às vezes eu e você estamos passando por lutas tão pequenas e querendo chutar o pau da barraca, querendo abandonar tudo. Olha, você ficar com medo, tudo bem. Quem não fica? Sabe, você pedir socorro, tudo bem. Agora querer abandonar a batalha não dá, porque o seu Deus, Ele domina sobre os reinos, e com Ele ninguém pode suceder, ninguém pode com Ele. Então, olha, irmãos, às vezes essas verdades fogem do nosso coração, fogem da nossa mente, e Ele diz: não há quem te possa resistir. Verso 7: porventura o nosso Deus não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão teu amigo? Olha como ele fala de Abraão: Abraão teu amigo. Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo... Agora ele fala dessa terra que habitaram nela, e eles falam que eles edificaram um santuário dizendo, presta atenção nisso, quando eles fizeram o santuário, eles tinham essa convicção na mente: se algum mal nos sobrevier, note que o mal já tinha sido avisado a ele, uma grande multidão vem vindo ao seu encontro. Ele falou, então, quando foi edificado aqui o santuário ao teu nome, eles edificaram e eles diziam: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste por fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirá e livrará. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste Israel invadir quando vinha da terra do Egito, mas deles se desviaram e não destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste como herança. A nosso Deus, aí ele continua dizendo: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Meu Deus do céu, você já passou por situação assim, irmão, onde você fala assim: meu Deus, esse problema é grande demais, eu não sei o que fazer. Olha, Senhor, essa multidão que vem contra nós é muito mais poderosa do que nós, o problema é gigantesco, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão em ti. Meu Deus do céu. Verso 13: todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Então esse povo que começou a orar aqui no santuário e fazer conforme tudo que tinha que ser feito, porque ao edificar eles acreditavam que se algum mal viesse sobre eles, eles iam se colocar diante do santuário, eles iam clamar ao Senhor, e seja lá o que fosse, o Senhor ia socorrer eles na angústia. Eles estão orando ao Senhor. Então agora estão com medo, estão pedindo socorro, mas estão pedindo socorro para a pessoa certa, estão pedindo socorro no tempo certo. Eles estão crendo naquilo que os pais deles ensinaram. E quando eles começam então a buscar o Senhor, a orar ao Senhor, e todo o povo estava agora de pé diante do Senhor, com as crianças, as mulheres, o verso 14 diz que nesse cenário então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Então o Espírito agora vem no meio da congregação, quando esse povo está orando, irmãos, no meio da congregação sobre a vida desse homem Jeziel, e ele diz então: dai ouvido todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. E o Senhor veio para eles então diante dessa dificuldade que eles estão enfrentando e diz: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão. E olha o que ele diz, irmãos: pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Meu Pai, amanhã descereis contra eles, eis que sobe pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale de fronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis que pelejar, tomai posição, ficai parado e vede o salvamento que o Senhor vos dará.
Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor é convosco. Quantas vezes essa realidade nos foge? Pequeno texto, o Senhor é convosco. Essa peleja não é tua. Meu Deus, o verso 18. Quando Josafá ouve essas maravilhas, então, quando ele escuta essas maravilhas, o texto no verso 18 diz: então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperarei. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestido de ornamento sagrado e marchando à frente do exército, louvasse a Deus dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para o destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajuntaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, uma multidão que o ameaçava, que foi anunciado que vinha contra eles. Quando ele olha para ver essa multidão, eis que eram corpos mortos que jaziam na terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo a saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riqueza em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. A 4º dia se ajuntaram no vale da bênção, diga vale da bênção, onde louvaram ao Senhor por isso, e chamaram aquele lugar vale de bênção, até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá, de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, com harpas, com trombeta para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquela terra, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Diga aí um amém, irmãos. Ah, que texto poderoso, irmãos. Que texto poderoso. Nós aprendemos então com todo esse cenário montado diante de nós agora, de que por mais que nós estejamos numa peleja, por mais que nós estamos numa batalha, por mais que nós estamos enfrentando coisas grandes demais para nós, nós precisamos entender que os nossos olhos precisam estar diante do Senhor. Quando Josafá então recebe a notícia, irmãos, que uma grande multidão vem vindo ao seu encontro, ele vai orar, ele vai falar com Deus, ele é um homem de Deus, mas ele fica com medo. É normal isso. E tem um momento que eles falam assim: Senhor, essa multidão é grande demais para nós não podemos com ele, mas tem uma coisa assim: os nossos olhos estão em Ti. Sabe, irmão, o motivo da derrota de muitas pessoas, às vezes, é exatamente por isso. Os olhos deles não estão no Senhor, sabe, não está focado nele. Sempre que nós falamos de vitória, nós lembramos do que? De guerra, de arsenal, não é isso? Eu fiz um teste hoje no aplicativo lá no Facebook e saiu a minha equipe lá. Você viu a minha equipe lá? Né? O Cícero era o piloto de fuga, né? O pastor Rafael era o cara da metralhadora, né? O Felipe era o bombardeiro, o pastor André era o piloto do tanque de guerra, e tinha lá, a Tassiana é a chefe, viu? Ninguém dá nada, né? Ela é a chefe.
Porque ir lá é o teste de fazer a sua equipe de guerra. Então, quando nós pensamos em guerra, o que nós lembramos então? De todas essas coisas. Tanque de guerra, avião, bomba, sabe, metralhadora. Já imaginou o pastor Rafael de metralhadora? Já pensou um negócio desse? Agora, sempre que nós lembramos então de vitória, nós pensamos assim, em luta, em guerra, em contra-ataque, nessas artimanhas e tudo isso. Mas nós estamos diante de um texto de uma grande multidão, em que o Senhor fala para o seu povo assim: olha, vocês não vão pelejar não, eu estou com vocês, a peleja não é sua, a peleja é minha. Só que vocês tomem posição e vejam o grande salvamento que o Senhor vai dar para vocês. Olha só que maravilhoso, irmãos. Sabe, nós estamos então nessa peleja, nós estamos nessa batalha, mas deixa eu te falar, essa peleja não é tua, filho, essa batalha não é tua, você não peleja só, você não luta só. O problema é que às vezes os seus olhos já não estão mais nele. Porque ainda que as dificuldades venham, irmão, ainda que os intempéries da vida venham, se os seus olhos estiverem nele, você vai declarar como Josafá declarou. E ele sabia da grandeza do seu Deus. E ele começa a dizer então: Senhor, o Senhor domina sobre os reinos, o Senhor é poderoso, ninguém pode te resistir. Eu estou passando por essa dificuldade, uma grande multidão vem vindo ao meu encontro, mas eu sei que o meu Redentor vive, por minha causa ele se levantará. Mas às vezes, irmãos, nós estamos enfrentando essa batalha na força do muque. Às vezes o que era para ser vivido com armas espirituais, com forças espirituais, nós estamos querendo fazer na marra, nós estamos querendo usar, às vezes até de artimanhas que Deus não aprova, mas assim, é aquele famoso jeitinho brasileiro que eu falei esses dias. E esquecemos que o nosso general, ele é esse que domina os reinos, ele é esse que ninguém pode com ele, e ele está do nosso lado, e ele quer nos dar vitória. Mas muitas das vezes o que acontece é isso, os nossos olhos não estão nele. Não está nele. Muitas das vezes a nossa busca não está nele. Aí às vezes você recebe a notícia como Josafá recebeu: olha, está vindo aí uma grande multidão ao seu encontro. Às vezes você recebe a notícia: olha, o seu filho entrou nas drogas. Às vezes você recebe a notícia: olha, o seu marido, eu vi ele aí, aí o que você faz? Agora sim, vou buscar o Senhor. Agora sim eu vou jejuar, porque eu nem lembro mais qual foi a última vez que eu jejuei. Porque é desse modo que nós queremos servir ao Senhor. É desse jeito que nós queremos enfrentar a batalha. Não é do jeito dele, é do jeito nosso. Não é como ele mandou, é como a gente quer. Aí quando o chicote estrala, quando a coisa fica feia, aí nós nos voltamos para o Senhor. Aí tem gente que às vezes você faz anos que não vê ele aqui no culto, ele aparece no culto, pastor, porque o negócio ficou feio, a coisa degringolou, e chegou a notícia na casa dele: um grande multidão de problema está vindo na sua direção. Aí ele chega aqui, a pessoa mais crente da face da terra. E você quer ver o que é pior? Às vezes Deus luta essa guerra dele, vence com ele, depois ele vai embora de novo, até a próxima peleja. Olha, irmãos, nós precisamos aprender muito, é verdade, a respeito da palavra de Deus, mas nós vemos que às vezes nós tropeçamos nas coisas pequenas. Você entende o que eu estou falando? Às vezes nós perdemos de vista esse Deus que está sobre a nossa vida, nós perdemos de vista tudo que Ele pode fazer, o poder que Ele tem. E Josafá, ele fica com medo, ele proclama um jejum, ele ajunta o povo, ele vai para o santuário, e ele acredita naquilo que ele ouviu dos seus antepassados. Quando edificaram o santuário, olha, quando edificaram aqui, eles disseram o seguinte: quando vier alguma coisa contra nós, nós vamos para esse santuário, nós vamos clamar ao Senhor, e Ele vai nos socorrer na nossa angústia. A palavra de Deus diz em Naum, capítulo 1, verso 7, que o Senhor, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é bom, Naum diz. O Senhor é bom.
socorro bem presente na hora da angústia, e conhece aqueles que nele confiam. Sabe, irmãos, será que a nossa confiança ainda está no Senhor dos Exércitos? Ou será que nós estamos tentando levar essa peleja na força do nosso braço? Sabe? Então, nós vemos na palavra de Deus muitas guerras, muitas lutas. E nós vemos momentos em que o povo de Deus tem que preparar o exército, tem que levantar acampamento, tem que colocar o povo na frente da batalha, tem que ir, tem que guerrear. Nós vemos Sansão com a queixada de jumento matar 1000 homens. E nós achamos que, aí alguns pensam, não, mas foi Sansão. Não foi, foi o general de Sansão. Não foi, filho. Nós vemos o Senhor fazer coisas poderosas, sabe? E toda vez que o homem se exalta, toda vez que o homem vai achar agora que é ele, dá, perdão da palavra, dá merda. Quando o povo venceu uma batalha, agora vem lá a cidade de Ai, vamos enfrentar Ai. Não manda todo mundo não. Manda só um pouquinho de gente aí, não vamos fadigar o povo não. Manda lá uma quantidade para Ai, o povo de Ai. Ri para aquele povo. Porque eles já não estavam dependendo mais do Senhor. Eles estavam achando agora que era eles que iam. O grande problema é quando nós queremos enfrentar essa vida aí fora de salto alto, achando que nós podemos, achando que sem o Senhor nós vamos conseguir. E é daí que procede as maiores quedas. E é daí que procede as maiores decepções. Então nós estamos vendo aqui uma guerra, aonde o Senhor disse para o povo, olha, vocês não vão precisar pelejar. E olha as demais guerras, irmãos. Olha Gideão e os seus 300 enfrentando aquela multidão. Responde para mim quem foi que deu vitória para aquele povo. Responde para mim se foi força do braço. Um homem estava enfrentando mais de 400 pessoas. Não foi força do braço. Foi o Senhor que tem o poder de todos os reinos. Foi o Senhor que ninguém pode resistir. A Ele é o Senhor da minha vida e é o Senhor da sua. Agora, o extraordinário dessa questão aqui é quando o Senhor se levanta para pelejar por nós. Quando eles recebem a notícia, então eles vão orar. E quando eles vão orar e eles estão ali buscando ao Senhor, está homem, está mulher, o texto diz que o Espírito do Senhor vem sobre a congregação. E o tal de Gesiel, agora profeta, recebe a palavra de Deus e diz para o povo, olha, não tema. Não tema essa grande multidão que está vindo aí, porque o Senhor vai dar vitória para vocês. Sabe, irmãos, e o Senhor nessa noite, Ele diz para nós, não tema tamanhos problemas que estão vindo por aí. Eu quero dar vitória para você. O Senhor quer dar vitória para nós, irmãos. Você crê nisso ainda, pelo amor de Deus? Você acredita nisso ainda? Ele quer dar vitória para nós, irmãos. Sabe, o Senhor não quer nos deixar enganados no sistema desse mundo. Ele quer abrir a nossa mente, transformar a nossa mente. Ele quer fazer com que nós sejamos diferentes aqui. Ei, mas para isso nós precisamos acreditar na palavra de Deus. Nós precisamos acreditar nesse general que não perde batalha e que está do nosso lado. Ele não está do lado oposto. Ele não está de olho em você para te fazer algum mal. Pelo contrário, Ele quer te trazer para perto. Ele quer colocar você debaixo das suas asas. Ele quer te dar abrigo. Ele quer te trazer aconchego. Ele quer isso, mas às vezes nós estamos fugindo dele. Sabe, em qual momento então, surge a pergunta, que o Senhor peleja por nós? Primeiro ponto que eu quero falar para você essa noite. O Senhor, Ele peleja por nós quando nós nos dispomos o nosso coração a buscar o Senhor. Leia comigo o verso 3 e o verso 4, para nós ganharmos tempo. Verso 3 e verso 4 desse mesmo texto que nós estávamos lendo. Verso 3 diz: então Josafá teve medo. E o que ele fez, irmãos?
Pode falar para mim o que ele fez. Se pôs a buscar o Senhor. Sabe quando o Senhor vai agir nas nossas vidas? E nós podemos ver pelejas assim. Sabe onde você fala, de fato, o Senhor se levantou. O Senhor operou na minha vida. O Senhor lutou essa batalha. Quando nós buscarmos ao Senhor. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. E apregoou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também todas as cidades de Judá veio para buscar o Senhor. Olha só, irmãos, que é algo poderoso. Eles começam então aqui a buscar o Senhor. E a atitude de Josafá nos ensina muito, irmãos. Josafá, ele começa a buscar o Senhor, e o verso 4 diz que quando ele está buscando ao Senhor, também de todas as cidades de Judá veio gente para fazer o quê? Para também buscar o Senhor. Sabe quando Josafá começou a exercitar a sua fé, quando ele proclama ali um jejum, quando ele começa a buscar o Senhor, o verso 4 diz que uma multidão de gente, muita gente de outra cidade também vieram para fazer o que, meu Deus do céu? Para também começar a buscar ao Senhor, irmãos. E sabe o que aconteceu? Quando eles começaram a buscar o Senhor, a Bíblia relata então que veio gente de toda parte buscar o Senhor. Sabe, irmão, nós precisamos às vezes ser essas pessoas, esse estilo de gente como Josafá, que tem um poder de influência na vida dos demais, de fazer com que eles também busquem o Senhor. Sabe, nós precisamos ter essa postura de Josafá. Ele começou a buscar ao Senhor. Sabe, eu não sei, às vezes você vem aqui, às vezes está nem com vontade de orar, não sei se já aconteceu isso com você. Mas aí você olha para o lado, o irmão está lá, não sei o que. Você olha para o lado, o outro está orando. Aí o que você vai? Você fechou, ele vai orar. Meu Deus, eu sou pecador demais, Jesus. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Não sei se isso acontece com você. Às vezes você entra num ambiente de culto e às vezes você não está com aquela vontade de buscar Deus. Mas você entra aqui e vê o povo fervoroso. Você olha para o lado, o irmão está buscando, o outro ali já está chorando, e o outro já... Eu não sei se acontece com você, já acontece comigo. Eu tenho que orar também, né, Deus? Eu tenho que orar. Aí eu começo a orar também. Porque se você for sincero, você vai dizer que nem todas as vezes você chega aqui. Porque eu não sei se acontece com você, mas eu chego aqui às vezes antes de cultos assim. Não sei se acontece com o seu, pastor Rafael, mas eu tenho a impressão, assim, esse culto vai ser poderoso. Esse culto aqui vai ser tremendo. Aí parece que você sente os céus abertos, um ambiente diferente, nos irmãos, no louvor, na adoração. Eu não sei se acontece com você, se é loucura da minha cabeça, mas comigo acontece. Então quando Josafá, ele passa a buscar o Senhor, irmãos, muitas pessoas começam a buscar o Senhor também, sabe? Então talvez você está enfrentando problemas, filho, na sua casa, na escola, no trabalho, em vários lugares. Só que às vezes nós conseguimos enfrentar problemas sem buscar ao Senhor. Às vezes nós conseguimos isso, enfrentar problemas sem buscar a Deus. Porque a maioria de nós temos problemas. Josafá, quando ele detectou o problema, ele teve medo, ele proclamou um jejum, e agora todo o povo começa a buscar junto com ele. E aí eu te pergunto, o jejum, ele acaba ajudando na nossa busca. Então, eu tenho certeza que todos nós aqui temos problemas, mas faça uma avaliação sua e eu faço uma avaliação minha, e pergunte-se para você e eu pergunto para mim, qual foi a última vez que eu jejuei? Aí você pode pensar, mas você não está falando aí que eu não tenho que guerrear? Você não está falando aí que o Senhor vai dar vitória? Você não está falando aí que essa peleja não é minha? Essa peleja não é sua, o Senhor vai dar vitória. Mas não esqueça que você tem a sua responsabilidade dentro desse papel, irmãos. Tem pessoas que acham que é assim, sabe? Não, eu não preciso... Porque o Senhor falou para eles assim, olha, vocês não vão precisar pelejar. Mas é engraçado que o Senhor fala para eles assim, olha, tome posição. Fique posicionado. Vocês vão sair amanhã pela manhã. Então assim, eles estavam indo, irmão. Era questão de fé agora. Bom, o Senhor falou, mas será que Ele vai fazer mesmo? Está vindo uma grande multidão. Não passa na sua cabeça não, que alguns podem ter ficado para trás? Porque era uma grande multidão. Vinha o povo de Moabe, vinha
mais dois povos aqui que me fugiu a memória, o povo de Seir e o povo de Amon. Não passa na sua cabeça que alguém falou assim: rapaz, será que esse Jeziel aí que levantou aí no meio da congregação e entregou a profecia aí, falou para todo mundo ficar tranquilo que o Senhor ia livrar a barra, será que esse cara, será que essa profecia foi de Deus mesmo? Será que não foi mais uma profetada? Será que esse cara não... Será que não teve ninguém que ficou para trás? Porque isso mostra também o nosso papel na coisa. O Senhor falou: pode ir que eu vou dar vitória. Mas nós, quando lemos o texto bíblico, irmãos, nós temos que fazer perguntas para o texto bíblico. Nós temos que tentar criar uma imagem do que está acontecendo aqui, e até um certo limite isso é sadio, e nós aprendemos muito com isso. Porque tem pessoas que acham então agora que a peleja não é minha. Você está falando aí que a peleja não é minha, que o Senhor vai dar vitória. Então, mas existe uma posição minha e sua. O Senhor fala para eles: vocês fiquem na posição. Está entendendo? Já viu aquele camarada que está desempregado há 2, 3 anos? E ele fala assim: varão, esse ano eu trabalho. Esse ano eu já determinei. Eu só não entrego o currículo, mas ele determinou. Ele vai ficar mais 2 anos. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Foi isso que eles saíram cantando. Sabe, o Senhor, Ele é esse Deus poderoso, onipotente, onipresente. Ele quer nos dar vitória, mas não pense eu e você que nós vamos viver coisas poderosas com Deus, coisas gloriosas com Deus, sabe, sentado no sofá, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Não, tem muita coisa para mim e para você fazer, irmãos. Tem posicionamento que eu e você nós precisamos ter, amém? Então, em segundo lugar, Deus, Ele peleja por nós quando nós confessamos nossa confiança nele. Leia comigo o verso 5 em diante. Em primeiro lugar, o Senhor, Ele peleja por nós quando nós dispomos o nosso coração a buscar o Senhor. Em segundo lugar, quando nós confessamos a nossa confiança nele. Foi isso que Josafá e o povo fez no verso de número 5. O texto diz: pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E olha o que esse homem vai dizer agora, irmãos. Ele sabe em quem ele tem crido. Ele diz: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste por fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos livrarás. Virás e nos livrarás. Quando é então que o Senhor peleja por nós, irmãos? É quando, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante da luta, mesmo diante da peleja, nós chegamos no nosso cantinho de oração e nós falamos: Senhor, a coisa está difícil lá em casa, a coisa está difícil com meu filho, está difícil com meu marido, está difícil na igreja, no discipulado, está difícil na célula, e nós chegamos diante do Senhor. Então, mesmo diante disso, e nós falamos assim: ah, Senhor de nossos pais, porventura o Senhor não é Deus na terra, não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos, na tua mão não está força e poder. É assim a nossa postura, sabe? Mesmo diante das dificuldades, nós precisamos confessar no reino espiritual. Isso tem um poder estrondoso que nós não entendemos. Mas às vezes, diante das dificuldades, das pressões, o que nós fazemos? Nós preferimos às vezes entrar num quarto escuro. Nós preferimos às vezes falar para alguém que quer se aproximar: não, eu quero ficar só. E às vezes nós não chegamos diante do Senhor e não confessamos a nossa confiança nele. Sabe, irmãos,
diante das dificuldades, nós precisamos chegar diante do Senhor e confessar a nossa confiança para Ele. Porque às vezes o que abala muito é o psicológico. Às vezes você não fala como eles assim: Senhor, o problema é grande, é maior do que nós podemos enfrentar, nós não aguentamos esse negócio, mas os nossos olhos estão diante de Ti. Às vezes não é isso que nós falamos. Às vezes nós falamos: Senhor, o problema é grande, eu não consigo e eu acho que eu vou morrer. Eu acho que eu vou ser mandado embora do emprego. Eu acho que o meu casamento vai acabar. Eu acho que não tem jeito para o meu filho. Eu acho que não, é só palavra negativa. Quando deveríamos expressar nossa confiança no Senhor, e quando a oração então devia ser diferente: Senhor, está difícil, mas eu sei que tudo o Senhor pode, os seus planos não podem ser frustrados, Senhor. Olha, Senhor, está difícil, mas eu creio que o Senhor é poderoso. Eu creio, Senhor, que o que não que os homens não podem fazer, o Senhor pode. Sabe, às vezes é isso que nos falta, é confessar, é colocar para fora a nossa fé. Porque aprenda uma coisa, irmão: a fé fala. Diga para a pessoa que está do seu lado: a fé fala, irmão. A fé fala, filho. Experimente chegar diante de uma tribulação, diante de uma dificuldade. Experimente chegar diante do Senhor e falar: Senhor, eu estou enfrentando tudo isso aqui, mas eu sei que o Senhor é meu Redentor e o Senhor vive. Experimente. E você que já fez isso sabe do que eu estou falando. No final você canta o hino da vitória, porque Ele te dá a vitória. Mas às vezes o que nós fazemos não é isso, não é confessar a nossa confiança diante do Senhor. Sabe, nós precisamos confessar, irmãos, o Deus que nós servimos, o poder que Ele tem. Aquela mulher do fluxo de sangue, a Bíblia diz que ela ia andando, e o que ela fazia? Ela ia confessando, ela ia andando e ela falava: se eu somente tocar eu vou ser curado, se eu somente tocar nele eu sou curado. Confessando, confessando, confessando. Às vezes nós não confessamos, e quando confessamos coisas negativas, porque a fé nos falta. Sabe, o Senhor, Ele luta por nós, o Senhor, Ele peleja por nós, mas nós precisamos dispor o nosso coração a buscar o Senhor. Nós precisamos confessar a nossa confiança nele, sabe, não para que Ele saiba, para que mude Ele, mas para que às vezes mude nossa postura. Às vezes quando você está com tais problemas, tais dificuldades, você confessa e você lança no reino espiritual essas palavras: você é fortificado, você não sabe de onde, mas aparece força para você enfrentar o seu problema. Você não sabe de onde, mas o Senhor te coloca de pé, Ele te coloca sobre a rocha que é Jesus Cristo, e você, mesmo em meio às dificuldades, você é testemunho de vitória em nome de Jesus. Sabe, irmãos, isso está ao nosso alcance. Então, quando Josafá ele começa a orar, eu quero ler mais 2 versículos com você. Vai lá no verso 14. Porque quando eles começaram a orar, quando eles começaram a invocar o Senhor, então o texto diz que o Espírito do Senhor, Ele se manifestou naquele lugar. Olha o verso 14. Após eles orarem, está ali todos em pé diante do Senhor, crianças, mulheres. O verso 14 diz o seguinte: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E quando o Espírito vem sobre o profeta Jesiel, ele diz: dai ouvidos, todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. E ele vem para dizer: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Sabe, irmãos, nós precisamos crer nisso. Nós precisamos crer. Eu sei que às vezes as circunstâncias dizem o contrário. Eu sei que às vezes parece que Deus não está atuando na sua vida. Eu sei que às vezes parece, olha só, parece
que ele não está ativo. Eu sei que às vezes parece, mas não perca a sua fé, filho. O Senhor ainda olha para você, Ele ainda tem cuidado de pai por você, Ele ainda está com você nessa peleja. Sabe, não chegue nesse estado de fé, sabe, onde você deixe de crer do que Deus é capaz por causa de você nesse mundo, por causa de uma pessoa. Sabe, Ele ainda peleja por nós, irmãos. Ele ainda está nessa peleja conosco. E para encerrar, o Senhor peleja por nós enquanto nós louvamos o seu nome. Leia comigo o verso de número 19. Nós estamos encerrando. Leia comigo o verso de número 19. Aleluia, irmão. Tem um aleluia ainda aí? Oh, aleluia. O verso 19, então. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestido de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Verso 22 diz: tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. E você sabe o que aconteceu aqui à frente? Olha para cá. Sabe quando o Senhor Ele vai pelejar por nós? Sabe quando você vai ver algumas situações sendo resolvidas e você vai dizer assim: meu Deus do céu, eu não conseguiria isso. Sabe quando que isso vai acontecer? Quando nós acreditarmos então que o nosso Deus é esse Deus aqui de Josafá, é esse Deus que tem o domínio de todos os reinos, é esse Deus que com Ele ninguém pode resistir. É quando nós entendemos que esse é o nosso Deus, e mesmo diante das dificuldades, das lutas, dos intempéries da vida, do cenário que parece obscuro, sabe, que você parece que não vê uma luz no fundo do túnel, é mesmo quando dentro desse cenário você conseguir tirar do fundo da sua alma o último fôlego para dizer assim: o Senhor é bom, e louvar o nome dele, e a sua misericórdia dura para sempre. Foi assim que eles fizeram. Eu estou encerrando, mas eu fico imaginando o Senhor olhando lá de cima, olhando do lado deles, porque o Senhor está em todos os lugares. E eu fico imaginando o Senhor falando assim: pronto, eu já manifestei o meu espírito naquele lugar. Eu já levantei um profeta entre eles quando eles pararam para me buscar, quando eles se dispuseram a jejuar. Eu fico imaginando o Senhor observando essas questões. E eu volto a imaginar se naquele dia, no dia daquela peleja, quando aquele povo saiu, eu volto a imaginar se não teve ninguém que ficou para trás. Eu fico imaginando se não teve alguém que falou assim: eu sei não, viu? O povo que vem aí é grande. Eu fico imaginando isso. Porque às vezes nós declaramos palavra de fé aqui. Às vezes nós falamos: irmão, Deus vai fazer, vai acontecer, acredite, lute, vai. Mas às vezes você vê que os irmãos parecem que não crê. Você vê que tem alguns que se incendeiam com essa palavra. Você vê que tem alguns que parece que a palavra sai daqui como uma flecha e aplica no coração dele, e ele sai, você vê ele obtendo vitória lá fora. Mas tem uns que parece que não. Agora eu fico imaginando o Senhor olhando então para esse povo: olha, amanhã pela manhã vocês vão se levantar. Antes dele sair, Josafá se põe de pé, ele se aconselha com o povo. Tem alguns que não ligam para conselho, mas Provérbios diz, e aqui nós testificamos, que a guerra você se faz com conselho. Tem gente que você vai dar conselho, ele não quer ouvir, está nem aí. Mas Josafá se coloca de pé, se aconselha com o povo, e depois que ele se aconselha com o povo, incrível! Ele não coloca o cara da metralhadora na frente, ele não coloca os caras armados de arco de flecha, ele não coloca
vai para frente. Já pegou a sua harpa, vai para frente. E esse povo agora começa a louvar o Senhor na frente do pelotão. E Deus olhando lá de cima, e Deus falando assim: meu Deus. Imagina isso, irmãos. Deus olhando e falando: meu Deus, eles acreditaram no que eu falei. Ainda tem fé no coração desse povo. Eles estão adorando, o louvor está subindo. E o Senhor olha para ele. Está caindo. O Senhor olha para ele assim e fala assim: ai, agora eu estou sendo adorado. A Bíblia fala que Deus não resiste ao coração quebrantado, irmão. E o Senhor está vendo agora aquele povo adorando e declarando: o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. E o Senhor olha para eles, olha para a grande multidão vindo. E o Senhor olha para eles e olha para a grande multidão. O Senhor fala: estão me adorando, a multidão está vindo. Vocês não vão parar a adoração, não. Continua adorando e coloque emboscada contra o seu inimigo. E a Bíblia diz que quando eles vão olhar aquela grande multidão, ei, não tem ninguém vivo. Estão todos mortos, irmãos. Porque o problema que você está enfrentando, filho, que o Deus de Josafá não consegue te ajudar. Libere louvor a Ele, libere adoração. Você não imagina essas coisas, não? O Senhor fala: não vai parar a adoração a mim de jeito maneiro nenhum. Continua adorando, continua buscando, continua louvando, e eu vou resolver o seu problema. É esse Deus que nós servimos, filho. É esse Deus que nós servimos. E agora o povo de Israel tem um problema. Tem despojo para eles pegar, tem ouro, tem riqueza, tem tanta coisa ali que durante 3 dias eles precisam estar pegando aquele negócio e levar. Sabe qual que é o resultado da sua fé? Sabe qual que é o resultado da sua busca, do seu jejum? Sabe qual que é o resultado de você acreditar nas promessas de Deus? É o Senhor colocar os seus inimigos por terra e Ele te abençoar com riquezas espirituais, com riquezas materiais. Tudo isso nós podemos viver se nós cremos que o nosso Deus é o Deus de Josafá, é o Deus que deu vitória para esse povo, que não tinha metralhadora, não tinha ponto 40, não tinha nada disso na frente. Tinha uns irmãos tocando alaúde, harpa, tamborim. Está acabando meu momento. E eles voltam para Jerusalém com alegria. Eles voltam para Jerusalém com gozo na alma, com alegria, com regozijo. E o Senhor, conforme prometeu, dá vitória para esse povo. E o Senhor, conforme prometeu, irmão, Ele quer dar vitória para mim e para você, em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Aplaudam o Senhor em nome de Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Nós queremos orar nesse momento. Se coloque de pé no seu lugar, filho. Sabe, problemas todos nós enfrentamos, todos nós estamos nessa peleja. E nós vamos ser sempre muito mais, como que eu posso dizer, prejudicados quando nós não entendermos quem é o nosso general, quem nos alistou. Irmão, essa peleja não é tua. Agora entenda, filho, você precisa ter posição. Eu acho interessante quando o Senhor falou para ele: olha, vocês vão sair, fique em posição. Você já imaginou o povo em posição de guerra? O povo está em posição. Só que o louvor e a adoração que subiu capacitou o Senhor, e Ele colocou emboscadas sobre aquele povo inimigo. Quando o povo de Israel vai olhar aquele que o afligia, sabe aquela notícia que chega às vezes e tira o seu chão? Sabe aquela notícia que às vezes chega e parece que você está agora sem ter passos firmes? Era isso que eles estavam vivendo. Então quando eles vão olhar agora o problema deles, o Senhor resolveu. Sabe? O Senhor deu vitória, irmãos. E agora foi só recolher as riquezas e voltar para Jerusalém com gozo na alma e no espírito. Feche os seus olhos. Vamos orar, filho, vamos orar. Eu quero, se você está enfrentando algum problema, irmãos, todos nós temos problemas, mas tem coisas mais sensíveis do que as outras. Eu quero te chamar aqui na frente para nós orarmos como igreja. Se você está com algum problema, irmãos,
mais sensível, algo